Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, tá? Um dos assuntos aqui que eu posso dizer para vocês, os mais cobrados nas nossas provas, tá dentro daquele bloco que eu chamo dos assuntos ovos de ouro, tá? E eu quero muita atenção para esse bloco aqui, tá? É um bloco do Direito Constitucional que eu considero o bloco mais trabalhoso, tá? Até porque quando a gente estuda direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º lá da Constituição, nacionalidade, direitos políticos, são assuntos que fluem, né, com uma naturalidade, são assuntos gostosos, né? Só que quando a gente vem para cá, para esse tema, organização político-administrativa do Estado brasileiro, onde a gente vai falar muito do que é a União, do que é um Estado federado, o que é um município, o que é Distrito Federal, o que é um território. Vamos falar das competências, competência exclusiva da União, competência privativa da União. É um assunto que vai exigir de você, tá, muita dedicação. Tem alguns pontos aqui desse assunto que eu não vou conseguir ajudar tanto você. Eu vou conseguir só te orientar. Aluno, aluna, pega esses artigos aqui e devora, tá? Devora esses artigos. Aplica a técnica bomba atômica, aplica as técnicas de memorização, faz mapa mental desses artigos, procura esquematizar eles para ver se você coloca eles na tua cachola, porque eles são bastante cobrados. Então vai ter alguns pontos aqui da aula que eu não vou conseguir ajudar muito você, vai ser mais você e você, tá? Mas fica tranquilo que tudo aqui eu vou realmente estar te orientando, tá bom? E outra coisa, gente, eu quero que você realmente coloque aqui uma meta, coloque aqui um objetivo de você virar um mestre desse assunto, que quem sabe você realmente se debruçar aqui nesse assunto, organização política administrativa do Estado brasileiro, e aí você falar assim, caramba, se o Fábio me chamasse para dar uma aula desse assunto, eu daria. Porque eu já estou dominando tudo, já estou dominando a aula, estou dominando os artigos que ele falou, já sei o que é competência exclusiva da União, o que é competência de município, o que é competência concorrente, o que é competência comum, pode vir quente que eu estou fazendo. Quando você chegar nesse nível, aí você pode dizer, porra, estou pronto. Beleza, minha gente, beleza? Então vamos juntos aqui, tá? Fábio, o que é esse assunto organização político-administrativa do Estado brasileiro? Bom, nós vamos começar aqui a fazer uma introdução, tá? Onde você tem que entender alguns termos. Isso aqui é bom você entender bastante. O que vem a ser uma forma de Estado, o que é forma de governo e o que é um sistema de governo, tá? Muito bem. Primeiro vamos falar aqui de Estado. A palavra Estado, tá? Quando a gente fala a palavra Estado, a gente não está falando Estado do Amazonas, Estado do Pará, Estado de São Paulo, tá? A gente aqui está realmente, no direito constitucional, quando a gente fala só a palavra Estado, a gente está se referindo aqui a uma nação. A gente está se referindo aqui a um país. E para que exista um Estado, tá? Para que exista um Estado, é necessário 3 requisitos. Então, um país, tá? Ele só vai ser reconhecido como um país independente, um país soberano, se ele possuir esses 3 requisitos. Quais são esses 3 requisitos? O primeiro deles é que ele tenha um território, tá? Então todo país tem que ter um território, onde lá nesse território ele vai exercer a sua soberania, o seu poder, tá? Todo país tem que ter território, tem que ter um povo, tem que ter o seu povo, tá? E tem que ter também o poder, tem que ter lá a soberania de mandar, de se alguém tentar invadir, ter força para lutar contra essa invasão. Então, um Estado ele só é considerado, tá, país, nação, quando ele tem esses três fatores, né? E um Estado também, puxando um outro mapinha mental aqui para vocês, tá? Puxando aqui, eu vou puxar aqui um mapinha mental aqui para vocês. Então, temos aqui um Estado. Um Estado ele pode ser de 2 tipos, tá? Então, um Estado ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser um Estado, tá, unitário. Então, podemos ter um país, um Estado unitário, onde não há um Estado unitário, não há divisão interna, não há divisão interna de poder. Divisão interna de poder. Então, não há divisão interna de poder, tá? Isso aí nós chamamos de Estado unitário. E o Estado também, ele pode ser, você vai puxar aqui,
tá? Ele pode ser composto. Vou já dar exemplo aqui para vocês, tá? Fica tranquilo. Um estado também ele pode ser composto. Um estado composto é quando há divisão interna de poder. Há divisão interna de poder. Tá? Divisão interna de poder. Fábio, o que seria um estado unitário que não há divisão interna de poder? Um grande exemplo de um estado unitário que eu vou dar aqui para vocês é o Uruguai. O Uruguai, gente, ele só tem lá o Uruguai e a capital, tá? Montevidéu ali, não é verdade? Então, não tem uma divisão interna. O país lá, a nação, né? O Uruguai, ele não é dividido em estados-membros, tá? Ele não é dividido em estados-membros. Quando a gente vai para um país que tem divisão interna de poder, esse país que tem divisão interna de poder, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser uma confederação e ele pode ser uma federação. Presta atenção aqui. Isso aqui é a parte mais importante aqui dessa introdução, tá? Então vamos lá. Estamos falando de um estado, estamos falando aqui de estado, de um país, tá? Existem dois tipos de países, eles são unitários, não tem divisão interna de poder, e um país pode ser composto, há divisão interna de poder. Existem países que são, né, considerados um estado, uma confederação. Vou dar exemplo aqui, uma confederação, tá? União de países. União de países formando um país maior. O grande exemplo que nós temos aqui de uma confederação, que você pode anotar, é a União Europeia. A União Europeia. A União Europeia é uma confederação. Vários países se uniram formando uma nação maior, com seu próprio parlamento, sua própria moeda, suas próprias regras. Então, a União Europeia é um exemplo de confederação. E nós temos aqui a federação, que é a união de territórios. Só para colocar aqui para ficar no mesmo padrão. Mesmo padrão aqui, dando uma, né? União de territórios. Pedaços de terra que nunca foram países. Vou já voltar aqui essa tela. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que vai ficar bem legal para mim, tá? Depois vocês vão estar com o material tudo já anotado, direitinho, tá? Então deixa eu só ganhar um espaço aqui, tá? Deixa eu ganhar um espaço aqui. Beleza. Ganhar um espaço, ganhei um espaçozinho aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, a União Europeia e temos aqui, por exemplo, tá? União de territórios. Então, vários pedaços de terra que nunca foram países, pedaços de terra que nunca foram países, se uniram e falaram assim, vamos nos unir, vamos nós aqui, estados, né, pedaços de terra, vamos aqui nos unir e formar um estado maior, soberano, para que a gente junto nós somos mais fortes. Então, um país ele pode ser formado vários países se unindo ou pedaços de terra que nunca foram países também se unindo, formando um estado, formando um país maior. E aí surge, né, o nosso grande exemplo aqui, o Brasil. O Brasil, ele é um estado confederado ou federado? O Brasil é um estado federado ou confederado? O Brasil ele é um estado federado. Por que federado? Federação. Esses estados aqui, eles se uniram, esses pedaços de terra aqui no passado, eles se uniram, fizeram um acordo de união, todos esses estados aqui, fizeram um acordo de união, tá? Eles fizeram um acordo de união e falaram assim, vamos nos unir
porque juntos nós somos mais fortes. E aí surgiu o Estado Federado Brasileiro. Aí eu vou perguntar para vocês, qual o nome do Brasil? O nome do Brasil, o nome do nosso país, tá? O nome do nosso país, ele chama-se, o nome do nosso país é República. Olha agora, olha agora, olha agora. Federativa. Por que federativa? Porque tem esse acordo aqui entre países. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. É o nome do nosso país. A gente chama de Brasil porque é mais simples, né? Ah, Brasil, né? Vai Brasil, penta, né? Vai rumo ao Hexa Brasil. Mas tecnicamente o certo era chamar, né? Vai rumo ao Hexa República Federativa do Brasil. Entendeu, gente? Então, tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Tá? O Brasil é um estado federado. E o que significa, Fábio, federação? Significa que estados-membros fizeram um acordo de união, né? Que aqui, ó, territórios. O que significa ser uma federação, né? O que significa ser uma federação? Territórios fizeram um acordo de união indissolúvel, formando um país, formando uma nação, formando um estado. E aí eu quero que vocês... Ai, será que vocês vão acertar? Será que vocês vão acertar isso aqui? Vocês estão entendendo que federação, pedaços de terra, lembra das capitanias hereditárias? Vocês lembram das capitanias hereditárias, né? Portugal e Espanha dividiu o Brasil, né? Metade do Brasil era para Portugal, metade do Brasil era para Espanha, tal, tudinho. Lá no passado teve todas as tratativas ali, tal, das capitanias hereditárias, aí os estados foram se formando, as províncias ali foram se formando, né? Na época ali da independência do Brasil, 1822. E aí, esses estados aqui, todos que estão na tua tela, fizeram um acordo. Eu quero que você me diga onde está esse acordo da Federação Brasileira. Federação quer dizer o acordo dos estados brasileiros. Onde está esse acordo? Onde está esse acordo da Federação Brasileira? Eu quero que você me diga onde está esse acordo da Federação Brasileira. E, ai meu Deus, será que eu estou ouvindo? Deixa eu ver. Onde é que está o acordo da Federação Brasileira? Eu espero que você, na sua casa, nesse exato momento, esteja falando o que eu estou querendo que você fale, né? O que eu estou querendo que você fale. O acordo da Federação Brasileira, o acordo mesmo da União dos Estados, está, sabe onde? Na nossa Constituição. Olha o nome da nossa Constituição. Eu quero que você entenda isso. Por que o nome da nossa Constituição é Constituição da República Federativa? Por que tem essa palavra federativa? Porque é onde está o acordo da união dos nossos estados, dos estados membros da federação, tá? E aí a gente tem aqui, ó, olha a Constituição, como o primeiro artigo da Constituição. Olha como a Constituição começa. Vamos ler juntos. Como é o nome do nosso país? O nome do nosso país é a República Federativa do Brasil, formada, você tem que decorar isso, hein? Formada pela União, ó, pela União o quê? Pela União o quê? Indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Eu vou até trazer, tá, esse artigo 1º aqui pra gente, vou colocar lá no nosso material. Tá? Vou colocar aqui, ó. Colocar lá no nosso material. Esse artigo aqui, tá? Para ficar maravilhoso, tá? Para ficar maravilhoso. Pronto. Vou colocar aqui esse artigo aqui no nosso material. Tá aqui ele. Pronto. Vamos lá. Tá aqui, ó. A República Federativa do Brasil. Federativa quer dizer
acordo de união dos Estados membros da Federação. Estados membros. Quando a gente fala Estados membros, aqui sim é o Amazonas, é o Pará, tá? O São Paulo, Rio de Janeiro. É formada pela União. Cuidado com isso aqui que as bancas malditas mudam, tá? É indissolúvel. Nenhum estado aqui do Brasil, tá? Nenhum estado aqui do Brasil pode tentar se separar. No passado, Rio Grande do Sul tentou se separar. Qual é o acordo? Qual é o acordo? Se algum estado... Desculpa. Ó, isso aqui, deu para copiar isso aqui, gente? Eu tinha esquecido de colocar a tela. A República Federativa do Brasil é um acordo da união dos Estados membros da Federação, tá? Da Federação. Constitui o Estado Democrático de Direito e tal. Beleza. Então, Rio Grande do Sul, no passado tentou se separar, tá? No passado tentou se separar. O que a Constituição diz? Se algum estado tentar se separar, todos os outros estados vão atacar o estado separatista. Então, esse é o acordo. Se algum estado da nossa federação tentar se separar, todos os outros vão atacar. E aí o nome desse ataque, tá? O nome desse ataque é chamado intervenção federal. Então, quando você ouvir esse termo intervenção federal, significa que todos os outros estados estão intervindo em determinado estado, determinada área. Beleza, gente? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos voltar para cá para que você entenda onde que eu quero chegar, tá? Onde que eu quero chegar. Nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o que eu acabei de falar, o nome do Estado brasileiro. Então, qual é o nome do Estado brasileiro? Qual é o nome do país que você vive? O nome do país que você vive, ele é chamado de República Federativa do Brasil. Federativa do Brasil. Eu espero que nessa altura aqui do campeonato dessa aula, você já saiba o que é federação, o que significa essa palavra aqui, que é o acordo entre os estados. E aqui nós temos, para você entender, eu quero que você anote isso bem forte no teu fichário, que isso aqui é o que a gente chama de forma de Estado. O Brasil escolheu qual forma de Estado? O Brasil escolheu unitário? Composto? Sim, composto. E o Brasil escolheu a federação. Agora nós temos um outro termo, que é a chamada república. Esse termo república já diz respeito à chamada forma de governo. Como que o Brasil vai ser governado? Forma de governo. O Brasil, no passado, ele teve que escolher se ele queria ser uma monarquia, se o Brasil queria ser uma monarquia, onde não tem participação popular, não tem participação, tá? Participação do povo, não tem participação do povo, tá? Ou se o Brasil queria ser uma república. Na realidade, o Brasil já foi os dois, né? Já foi monarquia, já foi república, tá? E a república tem participação popular. A governança tem participação popular. Tem participação do povo. Tá? Lógico, hoje, a nossa Constituição Federal de 88, nós escolhemos a república. E aí nós temos aqui, então, ó, já falei aqui, já decora isso. Forma de Estado, tá? Vou já fazer um mapinha mental para vocês. Forma de governo. E eu vou puxar aqui um outro tema, que é o sistema de governo. Eu vou puxar para cá agora, tá? Vou puxar aqui para a gente o sistema de governo. Sistema de governo. Sistema de governo. Um país vai escolher se ele vai ser parlamentarista, tá? Onde
o parlamento escolhe o governo, parlamento governa, praticamente o parlamento governa em nome do povo, né? O parlamento governa, ou se vai ser o presidencialismo. Presidencialismo. Onde o povo governa através do seu representante maior, que é o presidente da República. O povo governa através do seu representante maior, que é o presidente da República. Deu para entender essa... Então, Fábio, o que é o parlamentarista? Parlamentarista tem participação do povo. Só que o povo elege os deputados e senadores, e os deputados e senadores que vão eleger, vão escolher aquele que vai governar o país. Tá? Geralmente, nesses países parlamentaristas, quem governa o país é a pessoa que foi escolhida pelo parlamento, que é chamado de primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é ele que vai governar aquele país, ele foi escolhido pelo parlamento. No presidencialismo já é diferente. O povo escolhe diretamente o seu representante maior. O povo escolhe o presidente da República e ele que vai ser a peça-chave ali para governar em nome do povo. Tá? Então, para fazer aqui um apanhado geral, você vai anotar no seu fichário, a seguinte informação, tá? A seguinte informação aqui, tá? Todo mundo pronto? Você vai anotar aí no seu fichário assim, tá? Constituição Federal de 88, tá? Constituição Federal. Deixa eu fazer melhor. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer um resumo aqui. Isso. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer melhor. Forma de Estado. Vai ficar melhor. Olha como é que vai ficar teu fichário se você levar isso aqui para ele. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Sistema de governo. Decora dessa forma aqui. Forma de Estado. Pode um Estado ser unitário, ele pode ser unitário, ou ele pode ser composto. O composto, ele pode ser uma confederação, ou ele pode ser uma federação. Forma de governo. Podemos ter uma monarquia, o Estado vai ter que escolher se quer uma monarquia ou se vai ser uma república. Sistema de governo parlamentarista ou presidencialismo. Ok? E aí nós temos aqui, ó. Olha que lindo. Pá, pou, pá, pou, pá, pou, pá, pou. Nossa, ficou muito top, hein? Ficou muito top, hein? Cara, isso aqui, se você souber explicar, só do jeito que tá aí, se você já souber explicar, já são questões certas que você vai acertar, porque as bancas vão trocar. Vou dizer que monarquia, república é forma de Estado, Estado confederado, Estado federado é forma de governo, esse negócio de parlamentarismo. Eles vão fazer, as bancas aqui, elas fazem uma confusão disso aqui no dia da prova, que você surta, né? Então, eles trocam isso aqui tudinho. Então, por isso que você tem que estar com esse mapa mental bem fixo na tua mente, tá? Você tem que saber realmente fazer ele direitinho. Só que a gente vai tornar ele mais poderoso ainda. A gente vai colocar aqui o que o Brasil escolheu. Na forma de Estado, o Brasil escolheu ser uma federação, ok? Na forma de Estado, o Brasil é uma federação. Na forma de governo, o Brasil escolheu ser uma, o quê, pessoal? Ser uma república. Muito bem, tá? E no sistema de governo, o Brasil escolheu ser o presidencialismo. Então, o Brasil é federação, o Brasil é república e o Brasil é presidencialista. Fábio, pode o Brasil mudar de uma federação para uma confederação? Pode a Constituição brasileira ser alterada?
A República, pode o Brasil voltar a ser uma monarquia? Fábio, o Brasil pode mudar do presidencialismo para o parlamentarismo? Então, vamos ver o que o Brasil pode mudar, o que o Brasil não pode mudar, tá? Esse tema de se o Brasil pode mudar, né, de federação para confederação, de república para monarquia, de parlamentarismo para presidencialismo, isso, tá, a gente vai ter que ver o que a Constituição fala no quesito cláusulas pétreas. Esse termo, cláusula pétrea, caso você nunca tenha ouvido falar, significa pontos da Constituição que não podem ser abolidos. E as cláusulas pétreas, nós vamos encontrar cada uma delas exatamente no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Eu vou colocar aqui no nosso material, tá, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, tá? Vamos pegar aqui o nosso material, e eu vou colocar aqui o artigo 60, parágrafo 4º aqui pra gente dar uma lida, para você entender o que é uma cláusula pétrea. Então, aqui temos as cláusulas pétreas, olha só, cláusula pétrea. Não, olha aqui, eu vou pegar aqui, né, a nossa canetinha, não será objeto de deliberação, então, ou seja, não pode ser alterado da Constituição, tá? Vamos começar de baixo para cima. Os direitos e garantias individuais, podemos dizer lá, não posso extinguir, acabar com nada lá do artigo 5º, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, tá? E aqui vem o que eu estou trazendo para vocês. A única que é cláusula pétrea, porque nós temos forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. O único que é cláusula pétrea é a forma de Estado. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Fábio, podemos mudar da república para monarquia? Pode. Fábio, já teve até plebiscito disso aqui, ó. Isso aqui já teve plebiscito para saber se nós queríamos mudar da república para monarquia. Ganhou república. Já teve plebiscito. O povo brasileiro votou para a gente mudar por parlamentarismo. Venceu o presidencialismo. Mas nunca vai ter um plebiscito para acabar com a federação, para acabar com os Estados-membros, ser só lá a União, por exemplo. Isso nunca vai poder acontecer, porque a forma federativa do Brasil, a federação, quando eu falo federação, já tem que vir na tua cabeça o mapa do Brasil e todos os Estados-membros aqui. Todos os Estados-membros, já tem que vir na tua cabeça isso. Acabar com esses Estados-membros, isso nunca vai poder acontecer. Deu para entender, gente, tá? Esse ponto aqui, forma de Estado, forma de governo e sistema de governo? Deu para entender que nós temos o Estado brasileiro, dentro do Estado brasileiro nós temos divisões internas de poder. Essa divisão interna, tá, é graças ao Instituto da Federação, porque o Brasil é um Estado federado, tá? Nós temos a federação como a base aqui do nosso país, da nossa nação. Eu vou encerrar esse bloco aqui, tá? Dá uma revisada geral, dá uma lida nas tuas anotações aí, tá bom? Dá uma revisada geral. No próximo bloco eu volto, onde a gente vai continuar aqui com a organização do Estado brasileiro. Até daqui a pouco. Tchau!